nome de Deus. Seja usado. Porque já é, né? Meu Deus do céu. A nuvem, o link anda a nuvem. Vem cá, amigo. Vem cá comigo. Tchau, galera. Pessoal, hoje então, encerramento da nossa série. E tava no meu coração. Eu também tenho esse negócio aí de... Tá certo. Deixa eu te abençoar. É isso aí. Ganhei uma garrafa. Tava no meu coração já há alguns dias de ter o link com a gente ministrando. E eu tô bem feliz. Você sabe, eu amo você, amo o que você carrega da parte de Deus. Amigo, liberdade, vamos nessa. Te amo, tá? Você tá de uniforme das cadeiras, não esquece. Sim. E aí, gente, vocês estão bem? Vocês estão bem? Vocês estão bem mesmo? Vocês estão bem? De verdade? Vocês estão satisfeitos? Esse sim não foi muito sincero, não. Vocês estão satisfeitos? O bem foi sincero, satisfeito não foi. Hoje a gente vai continuar a série Satisfação e desmistificar algumas coisas sobre satisfação. Mas antes a gente vai orar. Queria que você curvasse sua cabeça e convidasse o Espírito Santo para que a voz dele seja a única voz ouvida aqui. Que ele tenha supremacia sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, sobre a forma como a gente vai pensar daqui para frente. Queria que você repetisse comigo: Espírito Santo, eu te dou livre acesso ao meu coração. Me marca hoje. Me marca para um tempo novo. Me ensina o que tu queres me ensinar. Me toca da forma que o Senhor quer me tocar. Amém. Agora eu quero te convidar a fazer outro tipo de oração. A gente vai começar a agradecer. Simplesmente agradecer. Você já agradeceu hoje? Quantos aqui já agradeceu por alguma coisa hoje? Pouca gente. Eu vou ensinar algo para vocês que mudou a minha vida. Sempre que eu acordo, eu agradeço Jesus. Porque se eu chegar aqui e te dar um presente, vamos lá. Seu nome? Murilo. Se eu te der um presente, um celular, o que tu fala depois que eu te dou? Obrigado. Então, quando a gente aceita um presente, a gente faz duas coisas, certo? Tu falou obrigado, mas não pegou. Primeiro a gente pega e depois a gente diz obrigado. Então, tem muitas coisas que Deus fez. Tem muitas promessas de Deus que já foram cumpridas em Jesus, que a gente não sabe. A gente simplesmente não sabe por causa, sabe do quê? Da mentalidade da nossa cultura. De uma cultura consumista de que eu preciso ter algo para ser feliz. De que eu preciso ter o melhor celular, de que eu preciso ter, de que eu preciso namorar com alguém, de que eu preciso ter a minha satisfação sempre fora. Mas a Bíblia diz que a nossa satisfação está em Jesus. E que em Cristo, toda sorte de bênçãos espirituais e celestiais nos foram dadas. Tem muita gente que prega muito sobre pegar a sua bênção, pegar a bênção de Deus. E vai para um extremo de consumismo. E nos tornamos obesos espirituais. E tem muita gente que prega que a pobreza é espiritual. Ser espiritual é ser pobre. São dois extremos que estão completamente equivocados. Porque a Bíblia diz que aprove a Deus convergir tudo em Cristo. E Ele é que é o autor e consumador da minha fé. Nós carregamos um nome que se chama Mais de Cristo. Que não seja só um nome para uma igreja, mas um estilo de vida. Um estilo de vida mais de Cristo, um estilo de vida que eu olho para as coisas e eu falo, não, eu quero mais de Cristo. Então, em Cristo, tudo nos foi dado. A Bíblia diz assim, que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
O amor de Deus está em Cristo. Deus não te ama porque você fez a tarefa de casa. Deus não te ama porque você orou hoje. Deus não te ama porque você deu o dízimo. Deus não te ama por causa disso. Deus te ama por causa de Jesus. Pelo que Jesus fez, a tua aceitação está em Jesus. E é aí que começa a satisfação. E é aí que começa o agradecer. Porque Ele me amou. Primeiro, eu amo. Porque Ele me perdoou, eu perdoo. Só que a gente está tão focado em coisas externas e a gente não percebe que o que a gente recebeu é muito maior do que o que a gente deseja nesse mundo. A gente está tão focado nas coisas terrenas e esquecemos que as celestiais são a prioridade. Não estou dizendo que nós não podemos querer as coisas, desejar as coisas, ter as coisas. Estou dizendo que as coisas não podem nos ter. Uma coisa é eu ter algo, outra coisa é que aquilo me ter, aquilo ter o meu coração, aquilo eu viver em volta daquilo. Quando Ele é o meu maior desejo, as portas da carência são fechadas. Quando Ele é tudo que eu quero, eu não sou tentado por coisas externas. Eu sou suprido por Deus em tudo. Eu queria convidar vocês a fazer um exercício comigo. E queria que vocês se comprometessem a, pelo menos durante uma semana, no momento que vocês estiverem com Deus, começarem a agradecer. Agradecer por tudo, agradecer porque muitos aqui têm roupa lavada, roupa dobrada. Muitos aqui têm a comida na mesa. Muitos aqui têm uma mãe, um pai. Muitos têm coisas que outros não têm. Agradecer pelas coisas simples da vida. E aí você vai mais profundo, agradecer pelo amor de Deus. Porque como eu fiz o exemplo com o Murilo, eu dei algo para ele. Mas para que ele possa pegar e acessar, ele precisa dizer obrigado. Então deixa eu ilustrar algo para vocês. Deus não vai te amar mais pelo que você faz, mas você vai receber mais do amor de Deus à medida que você o conhece. À medida que você agradece, você vai experimentando mais porções do amor de Deus. Ele já derramou, Ele já fez. Então, eu preciso olhar para trás e começar a agradecer. Todos os dias eu falo, Senhor, obrigado pelo Teu amor. Obrigado porque eu não ando na minha capacidade, mas eu ando na Tua. Obrigado, Senhor, porque quando estou fraco é que estou forte. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é santo. E eu sou chamado a ser santo porque o Senhor é santo. Obrigado, Senhor, porque tudo que o Senhor me pede, o Senhor já me dá a capacidade de executar pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me acolheu. Porque antes eu era separado de Ti, mas agora eu fui acolhido por Ti, por causa de Jesus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é a âncora da minha alma. E começo a agradecer. E agradecer quando eu vou ver. Eu estou sentindo um prazer tão grande, que nada no mundo pode satisfazer. Nada tem o poder de tirar os meus olhos dali. Então vou fazer uma ilustração bem rápida. À medida que você agradece, é como se Deus ficasse maior no seu coração. Deus ele não vai ficar maior porque você agradeceu, mas a sua visão de Deus vai se aproximar mais a ponto dele ficar muito grande. Mas à medida que você reclama, você vai perdendo a imagem de quem Deus é. À medida que você reclama, você perde aquilo que Ele te chamou para ser. Você perde a imagem de Deus e a imagem de si mesmo. Tem muita gente que fala assim, não, eu só estou sendo sincero quando eu estou reclamando. Tem muita gente que espiritualiza o que é murmurar. Não, eu não murmuro não, eu só reclamo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, murmurar é com Deus. Não, é tudo a mesma coisa, é reclamar. Então, quando nós reclamamos, nós perdemos o acesso às promessas de Deus. Existe uma história de um povo no Egito, que eles foram libertados através de Moisés, por Deus, através de Moisés, da escravidão.
Só que eles saem ali, eles vão, eles veem milagres, eles veem sinais, eles estão ali andando no deserto, 40 anos. Mas eles poderiam ter chegado na terra que Deus prometeu muito mais rápido. Mas eles escolheram murmurar, eles escolheram reclamar, porque a perspectiva deles era para as necessidades deles. A perspectiva deles não era o que Deus estava pensando do que eles estavam passando, o que Deus estava dizendo, o que eles estavam fazendo. Eles simplesmente começaram a reclamar. E a Bíblia diz em Isaías 63 que eles contenderam, eles entristeceram o Espírito Santo de Deus e Deus fez guerra com eles. Quando nós reclamamos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia vai dizer, se o Espírito Santo ele pode se entristecer com algo, quer dizer que ele pode ficar feliz com algo também. Eu queria atentar vocês para o que Deus, porque o Espírito Santo de Deus pode ficar feliz. A Bíblia diz aqui, ó, que 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em outras palavras, agradeçam em todo momento, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, quando a gente agradece, mediante as circunstâncias ruins, não é agradecer quando eu ganho um presente só, é agradecer quando está tudo dando errado. Quando eu tiro um 5 numa prova, quando o meu pai briga comigo, ou quando eu estou numa escassez danada, ou quando falam mal de mim. É agradecer em todas as circunstâncias. Mas, Link, a gente não vai estar sendo... Não vamos estar sendo sinceros se a gente começar a agradecer em circunstâncias adversas. Sinceridade não é dizer o que está acontecendo, mas é afirmar o que os céus estão dizendo. Então, quando eu começo a agradecer quando está tudo dando errado, não é que eu vou agradecer porque está dando errado, mas eu vou agradecer porque o que Deus está dizendo sobre o que está dando errado. Eu começo a agradecer, eu começo a renovar a minha mente pelo que Deus está dizendo sobre aquilo. Eu falo, Senhor, obrigado porque o Senhor é maior do que os meus problemas. Obrigado, Senhor, porque o que eu sinto não me define. O que eu sinto não me define. As paixões terrenas não me definem. O que define é o Senhor. Eu vou dar uma ilustração. Uma vez eu estava numa escola ministerial e tal, eu estava indo para a igreja nos primeiros dias. Estava eu e um amigo meu que eu tinha acabado de conhecer ali, que eu ia morar com ele 1 ano. E aí eu estava andando e tal, e a gente foi a pé naquele dia para a igreja. E era um pouco longe, mas começou a chover. E a gente a pé, assim, e a gente estava no meio de uma ciclovia, mas não tinha como chamar o Uber ali. Por quê? Porque estava no meio da via, assim, ó, a via zona, assim, passando carro e voltando carro. Não tinha como parar um carro ali. E a gente assim... E aí ele começou a reclamar. Eu olhei, pera, não reclama. Aí ele, assustado, porque eu repreendi ele logo de cara. E aí eu falei, não reclama, agradece. E aí ele começou a agradecer assim, obrigado por essa chuva e tal, e chutava assim, e a chuva molhando eu e ele. Aí eu falei, tu tá fazendo errado. Aí já não queria mais nem ouvir. Aí eu peguei e falei assim, ó, mano, eu vou te ensinar. E comecei a agradecer, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é maior do que essa chuva, porque atrás dessas nuvens tem o Senhor. Obrigado, Senhor, porque o que eu estou sentindo não me define. Obrigado, Senhor, porque logo, logo nós vamos chegar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por quem Tu és. No meio da chuva, assim, a gente ia chegar tudo molhado. Deu uns 3, 4 minutos, parou de chover. E começou a ventar. E a gente chegou sequinho na igreja. A gratidão abre os céus. Na verdade, os céus já estão abertos. Só que a ingratidão fecha os céus no nosso coração. Deus, ele fica retido de nos abençoar quando a gente está ingrato. Mas quando a gente agradece, Ele tem prazer em derramar tudo que Ele tem. Porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
eu fiz toda uma pregação bonitinha assim, ó. Ah, vou fazer uma pregação bonitinha e tal, no tema, tudo um negócio legal. E aí, quando eu terminei de fazer, aí o Espírito Santo falou assim, tá feliz de ter feito a pregação? Eu tô, fiz bem bonitinho. E ele falou, tá, mas tu não vai usar mesmo? Eu, tá. Eu só queria fazer mesmo. Porque um dia eu orei assim, ó, Senhor, eu não quero ser um pregador profissional. Por mais que eu saiba fazer textos, que eles chamam assim de expositivos, textuais, temáticos, pregações e tal. Sei fazer tudo isso. Só que eu falei assim, Senhor, eu não quero ser um pregador profissional. Eu quero ser um filho pregando. Eu quero ser guiado pelo Teu Espírito Santo em todas as palavras que eu vou falar. Eu não quero ir de encontro a uma performance. Eu quero ir de encontro às batidas do Teu coração. Eu quero poder expressar as batidas do Teu coração onde eu for. E esse é o desejo do meu coração. Então, o que eu quero chamar vocês, eu quero atentar vocês, é que, primeiro ponto, para que a gente possa andar em uma vida de satisfação, é mudar a nossa mentalidade. Romanos 12:2 fala assim, não vos conformeis com esse século. Se vocês puderem abrir aí, Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente, renovar os nossos padrões de pensamentos, não é o que eu vou pensar, mas como eu vou pensar. Não é não pensar em dinheiro, mas como eu vou pensar no dinheiro. Não é não pensar em coisas ilícitas, mas como que eu vou pensar nisso? Porque renovar a mente é eu olhar na perspectiva de Jesus e do seu reino. Como Jesus olha para isso? Como o reino de Deus se move nessa direção. Então, como que Deus olha para os recursos financeiros? Você sabe que Deus ele quer abençoar os seus filhos, mas Ele só vai abençoar financeiramente quando os seus filhos não tiverem o coração do dinheiro. Porque Jesus ele vem e prega assim, ó, mamon isso, mamon aquilo, mamon isso, mamon aquilo. Ele fala, não ame mamon. E aí vem o pessoal extremo e fala assim, não pode pregar sobre isso. Sabe o que é o nome disso? Imaturidade. Dizer que não pode pregar sobre uma coisa, sendo que a Bíblia já fala sobre aquilo. E aí vem o outro extremo e diz assim, não, ser espiritual é ser pobre. Aí eu falo assim, cara, é ir por Jesus. O que Jesus disse aqui? Não é olhar para o que as pessoas estão dizendo, mas para o que Cristo está dizendo e o que Ele fez, o que o Pai está dizendo sobre isso. Isso é renovo de mente, o que a Bíblia diz sobre isso. Não é o pregador tal que vai falar sobre isso, não é o pastor fulano de tal, mas é o que a Bíblia diz e o que o Espírito Santo está dizendo para esse tempo, para essa geração. Muitos falam assim, não, essa é a geração do mimimi, os adolescentes são isso, isso, isso e aquilo. Mas os céus estão dizendo que Ele vai enviar um avivamento através dessa geração. O que os céus estão dizendo, o que a Bíblia está dizendo, o que o Espírito Santo está dizendo para vocês e para a igreja. Qual que é a estratégia de Deus para enviar um último grande avivamento que vai preceder a vinda do Senhor Jesus? Qual que é a estratégia de Deus? Sabe qual que é o nosso maior problema? É ir para o quarto de oração e orar só sobre problemas. E falar assim, Senhor, resolve isso, resolve aquilo outro. Sendo que eu tenho uma Bíblia cheia de promessas dizendo assim, ó, isso se resolve assim. E eu deveria muito mais passar tempo agradecendo pelo que Deus disse do que olhando para as minhas circunstâncias e falando, Senhor, resolve meus problemas.
A gratidão faz com que eu acesse lugares em Deus que outrora não era possível, porque a satisfação em Deus faz com que os meus desejos sejam santificados. Os meus desejos são santificados à medida que eu sou satisfeito em Deus. É amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E ser sábio é olhar com os olhos de Deus, é ouvir a voz do Espírito Santo, é aprender com o erro, mas muito mais, aprender com Ele. Tudo. Jesus disse que enviaria o Consolador para que nos ensinasse todas as coisas e lembrasse o que Ele estava dizendo. O Espírito Santo de Deus, Ele veio para nos ensinar. E a Bíblia diz que quando agradecemos, essa é a vontade perfeita de Deus. Sabe quando você está preocupado? Quem aqui quer saber um remédio para a ansiedade? Levanta a mão. Levanta. Quem quer saber um remédio para a ansiedade? Vou falar de novo. Sejam sinceros, né? Pelo amor de Deus. Cadê? Levanta a mão alto, quero ouvir. Tá, então vou falar. Abram a Bíblia de vocês em Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Tá aí, ó. Não, isso é Romanos 12:2. Filipenses 4:6. Ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica e com ação de graças. Ação de graça significa obrigado, agradecer. Apresente os seus pedidos a Deus. 4:7, próximo. Próximo. O próximo. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e o pensamento de vocês em... Lembra que eu falei de em Cristo? Então quando eu apresento a Deus as coisas que me estão ansiosas, estão me deixando preocupado, e eu lanço aos pés dele, e eu falo assim: Senhor, obrigado, porque isso aqui já está sendo resolvido, porque eu confio em Ti. Porque o meu Redentor vive, e Ele não vai me deixar desamparado, porque eu sou um filho amado do Senhor. E eu começo a me mover em fé, e começo a agradecer. Eu começo a agradecer, e eu começo a agradecer. E existe uma promessa para aqueles que agradecem e lançam suas preocupações diante do Senhor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo. Existe uma promessa para aqueles que agradecem, que é a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. Vocês sabem o que é isso? Não, porque excede todo entendimento, não tem como saber, só experimentando. Vamos lá. Ó. Poderia, vou fazer uma pergunta para vocês. Poderia eu estar num lugar perfeito, não tem erro nenhum nesse lugar, e eu tenho um coração insatisfeito? Poderia? Não. Então eu vou te mostrar na Bíblia que poderia. Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, que significa deleites, prazeres. Eles estavam num jardim que era para satisfação deles. E Eva cobiçou algo que ela não poderia comer. E ela comeu porque ela tinha um coração insatisfeito. E agora eu vou fazer outra pergunta. Poderia eu estar num lugar de extrema escassez e ter um coração satisfeito? Vou te dar um exemplo. Jesus no deserto. Ele estava num lugar de extrema escassez. Ele estava com fome, 40 dias e 40 noites sem comer. E quando o Satanás tentou nele na escassez dele, falou assim: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Um coração grato te faz sair dos locais de escassez, porque o ambiente nunca vai nos definir. Porque o que nos define é o que sai da boca de Deus. O que nos define é o que Deus está dizendo. Por favor, não
Não sejam insatisfeitos, não sejam murmuradores. Tem muita gente que, em nome de ser profeta, começa a reclamar e a denunciar coisas que Deus não está dizendo. Tem muita gente que se diz ser profético para ter uma liberdade para reclamar, para murmurar. Sabe o que é o nome disso? É entristecer o Espírito Santo. Primeiro Coríntios 10:10 diz assim, ó: nem murmureis, como também alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo destruidor. Está falando do povo no deserto. Paulo está dando uma recomendação para a gente não murmurar, porque eles lá foram como um exemplo negativo para a gente, de como não entrar na promessa de Deus. Eles foram um exemplo negativo. Então, não reclamem, não murmure, porque a reclamação, ela vai te levar a um lugar de egoísmo. A reclamação, ela vai te levar a um lugar de insatisfação. A reclamação vai te levar a um lugar de entristecer o Espírito Santo. A reclamação vai te levar a um lugar de você só olhar para o seu próprio umbigo e não ver o que Deus está dizendo. Porque quem reclama pode até ouvir a voz de Deus para os outros, mas quando é uma direção pessoal não consegue. Tem muitos profetas que eu conheço que eles são extremamente assertivos no profetizar para os outros, mas quando diz respeito à própria vida, eles têm uma visão turva, porque eles têm duas coisas: falta de perdão com relação a alguém, ou eles reclamam demais. Provérbios 18:21 vai dizer assim, ó: a língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que sai da nossa boca pode produzir vida ou morte. O que tem saído da nossa boca? O que tem saído da boca de vocês? Produz vida ou produz morte? Queria que vocês fizessem uma reflexão. O que tem saído da nossa boca? Será que é o que Deus está dizendo? Ou será que é o que o mundo ou o diabo está dizendo? Porque o diabo, ele quer que a gente faça o quê? O diabo não quer nem que a gente faça a vontade dele. Ele quer que a gente faça a nossa própria vontade. Porque quando ele falou assim, ó, transforma essa pedra em pão e come pão, ele estava tentando Jesus numa escassez de Jesus. Ali no momento que ele estava passando. Aí vem assim, ó o que acontece com Jesus e Pedro. Jesus está indo assim, tô indo para onde? Para a cruz. Aí Pedro fala assim, ó: não, mestre, ai de ti acontecer isso contigo. Aí Jesus fala o quê? Aparta-te de mim, Satanás, porque você não tem o pensamento nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. O diabo quer que você faça a sua própria vontade. Por isso que ele te engana e te seduz, porque é algo proveitoso para você. Mas a vontade de Deus, ela é diferente. Por isso que nós temos que renovar a nossa mente para o que Deus está dizendo. É o que Deus disse. Não é o que o homem disse, não é o que o diabo disse, e também não é o que o homem de Deus disse, mas é o que Deus disse através da sua palavra. Eu fiz uns tópicos bonitinhos aqui. Foi assim: para encontrar satisfação em Deus, temos que mudar a nossa mente, primeiro. Segundo, nos livrar de toda murmuração. Terceiro, viver em Jesus. Para a gente viver uma vida de plena satisfação em Deus, nós temos que viver em Cristo. Vocês sabem o que significa viver em Jesus? Sabe? Sabe? Tá, vou explicar. Em tem uma conotação de dentro. Se você troca em para dentro, você coloca assim: viver dentro de Jesus. Ficou mais simples agora. Viver dentro de Jesus. Então o que significa viver dentro de Jesus? Vocês já viram aqueles bonequinhos que você abre e tem outro menor dentro? Você abre e tem outro menor dentro? Você abre e tem outro menor dentro? Numa figura abstrata, eu vou explicar para vocês como que é a nossa vida com Deus. O Espírito Santo, ele mora dentro da gente. Então a gente é um boneco, o Espírito Santo está aqui dentro. Não que ele seja menor, mas que ele está aqui dentro. E a gente está dentro de Jesus. E Jesus está dentro do Pai.
Colossenses 3:3 diz assim, ó, que vós já estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, dentro de Deus. Coloca aí, Colossenses 3:3. Colossenses 3:3. Pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus, dentro de Deus, o Pai. Então, vamos fazer uma breve explicação de como funciona a vida cristã. Estou aqui, recebi o Espírito Santo dentro de mim, e eu começo a falar com Ele, eu começo a me relacionar com Ele, e Ele começa a testemunhar de Jesus. A Bíblia diz que Ele veio para falar a respeito do Pai e do Filho, e não falaria a respeito de si mesmo. Ele veio para nos ensinar todas as coisas, e eu vou ali, ó, cultivando um relacionamento com o Espírito Santo. E Ele vai me mostrando Jesus. Só que Jesus disse que Ele veio para mostrar o Pai. O próprio Jesus veio para mostrar o Pai. Tudo que Ele fez, Ele viu o Pai fazer. E tudo que Ele falou, Ele viu o Pai dizer. Então, quando o Espírito Santo, aponta para Jesus, Jesus, aponta para o Pai. E o Pai faz o quê? Aponta para o Espírito Santo de novo. Porque Jesus fala assim, ó: vocês podem pecar contra mim, vocês podem falar contra mim, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Quando eles contenderam com o Espírito do Senhor, o próprio Deus, Pai, fez guerra com eles. Então é um apontando para o outro, porque eles são um. Eles são um. Então tá aqui, eu, Espírito Santo, estou dentro de Jesus. Vocês sabem o que significa cristão? Cristão. Não? Alguém sabe? Ela sabe. Pequeno Cristo. Ou seja, como Ele. Só que numa versão... Como é que é aquela versão? Pocket. Versão pocket. É o crente. Versão pocket é o cristão. Ele é um pequeno Cristo. Ele é como Ele. Nós somos chamados a ser como Ele, a olhar para Ele, ser conformado à imagem dEle, porque Ele é o Filho perfeito. Nós somos aqueles que vêm atrás dEle para aprender a sermos filhos, porque nós antes éramos órfãos, nós não tínhamos pai, nós vivíamos no reino das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do amor. Tá. Então, estar em Cristo é estar dentro de Cristo. E Cristo está dentro do Pai. E aí vem aquela passagem que diz assim, ó: que eles sejam um assim como eu e o Pai somos um, e que nós estejamos nele e eles em nós. Jesus está dizendo assim, ó, é unidade, irmão. Não tem como a gente prosseguir sem unidade. Nós somos osso do mesmo osso. Nós somos um corpo. Tá. Abre aí. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, dentro dele. Enraizados e edificados nele. Firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de... Mais alto. Gratidão. Que a gente começou a falar, gratidão. Então, a forma como a gente recebeu Jesus, a gente tem que continuar andando nele. Enraizados, fala de raízes profundas, de crescer no interior. Edificados, fala de construção, de crescer no alto. Então, o crescimento no alto e o crescimento para as profundidades, para o firme fundamento, eles vêm em Cristo. Nós temos que estar focando nisso, mas isso só faz com que gere um transbordar de gratidão. Então a forma que eu preciso permanecer em Cristo é agradecendo. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus pagou o preço para que nós tivéssemos vida abundante. Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos sermos curados. Jesus pagou o preço e levou sobre si enfermidades, dores e maldições. Jesus pagou o preço
pela aceitação do Pai. Jesus pagou o preço para que nós fôssemos salvos. Jesus pagou o preço para que quando o Pai olhe para nós, Ele fala assim: esses são os meus filhos amados, em quem tenho prazer. Jesus pagou o preço e está consumado. Jesus pagou o preço. Então o que eu faço? O que eu faço na minha vida cristã? Eu correspondo a um preço que foi pago. Eu ando olhando para lá, não porque eu quero receber algo de Deus, mas é porque eu recebi algo de Deus que eu começo a fazer algo. É pelo que Ele fez que eu começo a fazer. Então nós temos que entrar numa jornada de descoberta. E volta lá, Colossenses 3:3. Uma descoberta da nossa verdadeira vida, da nossa verdadeira satisfação. Pois vocês morreram. Morreu? Morreu. Quem é morto tem opinião? Não. Quem é morto dá para ouvir ele falando? Quem é morto consegue ouvir o que eu falo? Tá, então quem é morto não tem vontade. Tá. E a vida? Quem é vivo tem isso. E a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Então a gente morreu, mas a nossa vida está escondida nele. Mas para descobrir a minha vida, eu preciso abrir a minha Bíblia e falar: Espírito Santo, me mostra Jesus, me mostra o meu amado, o amado da minha alma, o autor e consumador da minha fé, o meu Salvador, o meu Senhor. Me mostra Jesus. E quando Ele mostrar, você fala assim, ó, a primeira reação de quando o Espírito Santo mostrar Jesus na Bíblia é: Senhor, obrigado, porque o preço foi pago. Obrigado porque outrora eu estava perdido, mas eu fui achado. Obrigado porque o Senhor me amou com um amor verdadeiro. Essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, que em tudo vocês agradeçam. Em tudo. A gratidão faz com que o nosso coração fique mole para a vontade de Deus. E a ingratidão e a insatisfação faz com que o nosso coração fique duro para a vontade de Deus. Então, eu queria que você listasse, se você tem papel, caneta, começar a escrever quais são os motivos que você tem para agradecer. E riscar da sua vida todo qualquer tipo de ingratidão, de insatisfação. Vou contar outro exemplo. Só que esse exemplo é um pouco mais sobrenatural, porque gratidão te dá acesso à graça de Deus. E graça é poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Uma vez eu estava jejuando e eu estava assim, uns 3 dias sem comer. E naquela época eu estava correndo e tal, bem fit. Aí eu vou correr. E comecei a correr uns 5, 6 quilômetros assim, sem comer nada. E tipo, eu já estava meio assim, ó, zonzo. E aí eu falei assim, tá, a palavra de Deus disse que quando eu estou fraco é que estou forte. E o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. E eu comecei a dizer obrigado, Jesus. Enquanto eu corria, enquanto eu estava fraco, eu comecei a dizer obrigado. Não façam isso em casa. Mas eu comecei a dizer obrigado. E eu estava correndo assim, eu comecei a correr assim. À medida que eu ia agradecendo, eu fui preenchido com um vigor que eu não sei descrever. Eu comecei a correr mais rápido do que se eu estivesse comendo há muitos dias. Eu comecei a correr. E eu fui preenchido por uma alegria que eu não sei expressar. Eu comecei a agradecer. E as pessoas me perguntam: Link, como é que faz para jejuar tantos dias? Agradeça. O acesso ao poder de Deus vem pela gratidão. A cruz é o único acesso, mas a gratidão te faz acessar a cruz. A gratidão te faz acessar as promessas. A gratidão te faz acessar o favor. E eu comecei a agradecer. Muitas vezes eu estou muito cansado da minha rotina. Sabe o que eu faço? Quando eu estou muito cansado, eu estou esgotado, eu acordei cedo, ouvi o dia inteiro um monte de coisa. Senhor, obrigado. E eu começo a agradecer. E eu passo de uma postura assim para uma postura assim. Eu começo a agradecer. E eu sou renovado em vigor quando eu começo a agradecer. Mas agradeçam com a mente renovada. Agradeçam em Cristo.
transbordem de gratidão pelo que Ele fez. Não é simplesmente obrigado e eu com a cabeça baixa pensando em nada, mas é eu meditando em quem Ele é e eu começo a agradecer e eu começo a transbordar. Transbordar é você encher um copo de água e ele começa a derramar, transbordar, transbordar. Então, o transbordo só vem por quem está cheio. A gratidão faz com que você transborde. Por quê? Porque vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo até transbordar. Como eu falei, a gratidão, ela precisa ser em toda e qualquer circunstância. Se falarem mal de você, comece a agradecer. Porque a Bíblia diz, pague o mal com o bem. Se você está com desejos e apetites sexuais e você não é casado, e você está tendo uma crise, diga, obrigado, Senhor, porque o Senhor é a minha satisfação. Eu faço isso. Eu digo obrigado, Senhor. A gratidão te livra da carência. A gratidão te leva a um lugar que os teus desejos são santificados. Comecem a agradecer. Faça uma jornada na Bíblia e diz assim, ó, o que a Bíblia diz que eu sou? O que a Bíblia diz que eu tenho? O que a Bíblia diz que eu posso? E faça uma jornada. Não façam como os religiosos que começam a ler a Bíblia só por informação, para ficar com cabeção. Mas leia a Bíblia para ser preenchido aqui, para ser ensinado pelo Espírito Santo. Que a Bíblia ela seja tatuada no coração de vocês. A Bíblia ela é viva. Mas sem o Espírito Santo ela não passa de um livro. Mas com o Espírito Santo ela é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Que separa junta e medula. E revela as intenções do coração. Essa é a palavra de Deus pela espada do Espírito Santo. Então, quando vocês forem abrir a Bíblia de vocês, fala, Senhor, Espírito Santo, revela Jesus. Revela quem Ele é, quem eu sou nele. Me revela que eu tenho um Pai que quer o meu bem, que me ama. E para concluir, os satisfeitos em Deus são seletivos. Os satisfeitos em Deus andam na vontade dEle. Os satisfeitos em Deus transbordam de amor. Os satisfeitos em Deus têm o coração no lugar certo. Os satisfeitos em Deus não procuram fora o que se pode encontrar dentro. O que você está esperando para ser parte do grupo? Os satisfeitos em Deus. O que vocês estão esperando para serem aqueles que vão transbordar de amor? As pessoas que são ingratas, elas não conseguem olhar para fora do umbigo delas. Mas quem é grato, consegue dar um ombro amigo. Porque ele é tão grato que ele começa a transbordar. Quem é grato olha para a necessidade do outro. Quem é grato honra aqueles que passaram. Que nós não sejamos uma geração que só sabe apontar o dedo para aqueles que passaram, para aqueles que já estão há mais tempo e não são gratos porque eles fizeram um trabalho de esforço que pôde a gente estar onde a gente está hoje. Só porque a gente não viu não quer dizer que eles não fizeram. Que a gente seja uma geração que honra, porque os satisfeitos em Deus honram os que passaram. Os satisfeitos em Deus são homens e mulheres de honra. Alguém aqui está com algum tipo de dor? Mais gente? Algum tipo de dor? Levanta a mão que a gente vai orar. Tá, vamos orar. Queria que você colocasse a mão onde está doendo, se você puder. Que a gente vai orar agora pelas dores. Senhor, obrigado. Obrigado pela obra consumada da cruz. Obrigado porque o Senhor levou tudo sobre si. E eu quero declarar que toda dor no ombro, toda dor nas costas, toda dor na cabeça, todas as dores, seja na coluna, seja no ventre,
eu quero declarar que todas as dores desapareçam completamente na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, vem com teu rio e arranca tudo que não vem de ti agora. Desde a raiz, dores vão embora agora na autoridade do nome de Jesus. Amém. Queria que você que não está mais sentindo dor, fizesse assim, ó. Faz um movimento que você não conseguia fazer. Testa essa dor aí. Quantos aqui pararam de sentir dor? Ainda está doendo? Quem parou de sentir dor, levanta a mão. Parou. Foi Jesus que te curou. E eu queria saber aqui, quem queria ter um encontro verdadeiro com Jesus? Beleza, você já veio no apelo, você aceitou Jesus como seu Salvador, mas você ainda não teve um encontro. Moisés, ele viu a sarça ardente, e quando ele saiu, ele não foi mais o mesmo. Paulo, ele viu Jesus, e Jesus falou: por que me persegues? E ele ficou cego e jejuou e orou por 3 dias. O que os apóstolos viram? O que os homens de Deus no Antigo Testamento viram? Que não fez eles arredarem o pé, que não fez eles retrocederem. O que eles viram? Qual parte de Deus eles conheceram que fez com que eles fossem completamente mudados? Eu queria que você que quer ter um encontro genuíno com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Quem quer ter um encontro de verdade com o Espírito Santo, pode vir aqui na frente. Pode levantar, que a gente já está encerrando. Quem quer ter um encontro genuíno com o Espírito Santo, quem nunca falou em línguas, quiser vir aqui na frente também, quer falar em línguas, pode vir. Pode levantar, gente, que a gente já está acabando. Pode levantar. Senhor, obrigado. Obrigado porque a tua palavra diz que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A tua palavra diz que Jesus viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Vem com teu fogo, Espírito Santo. Vem com teu fogo e incendeia. Incendeia de amor, que a revelação do teu perfeito amor venha sobre elas, venha sobre aqueles que não tiveram coragem de vir aqui na frente. Eu quero declarar que o teu fogo vai ser tão ardente que o coração vai começar a queimar de uma forma extraordinária. Vem com teu fogo, Espírito Santo, vem com mais porção de quem tu és. Eu quero te agradecer porque está consumado, o preço foi pago. Vem com teu fogo, quebra todos os grilhões de resistência. Eu quero